que é? Casaca, 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 casaca. A turma é boa, é mesmo da fusaca. Vasco, Vasco, Vasco! Brasil, todas as emoções do Campeonato Carioca na quinta rodada deste segundo turno. Já estão em campo as equipes do Vasco da Gama e Madureira. Nós já tivemos na abertura desta rodada a vitória do Flamengo sobre o Friburguense por 3-2. Está aí o Carlos Germano. Vamos conferir a equipe do Vasco para esta noite. O Vasco que vai de Germano no gol, número 1, Zé Maria 2, Odivan 3, Mauro Galvão 4, Felipe número 6. Meio campo tem Nasa número 11, Paulo Miranda 5, Alex Oliveira 10 e Juninho número 8. Donizete 7 e Guilherme 9 estão na frente. Alcir Portela é o técnico em substituição a Antônio Lopes, que sofreu uma cirurgia, um problema no coração, colocou uma ponte de safena e por isso está aí o Alcir Portela para o lugar dele. Nesse momento é observado 1 minuto de silêncio aqui em São Januário. Daqui a pouco também o Cícero Melo vai trazer as informações das duas equipes. Esta é a homenagem ao novelista Dias Gomes, que faleceu ontem em São Paulo. Já com bola em jogo para o primeiro tempo de Vasco da Gama e Madureira. São os primeiros movimentos aqui em São Januário. Aí o trabalho do Paulo Miranda. Daqui a pouquinho a gente confirma a escalação do Madureira para essa noite. Madureira e Vasco ainda não perderam. Felipe, boa bola enfiada. Alex Oliveira aparece da frente, tentou toque para trás buscando o Guilherme. Ele está jogando com o Germano. Aí o Germano. O trabalho com o Cristiano. Aparece aqui pelo lado direito, já encosta na marcação o Paulo Miranda. Teve a antecipação do Nasa. Aí o Juninho de volta à equipe. E o grande desfalque, como eu disse, o Antônio Lopes deve ficar 60 dias afastado do comando técnico da equipe do Vasco da Gama. Zé Maria, saiu o levantamento, a bola passou pelo Guilherme, apareceu o Germano para tirar. Dauri já dominou a frente do Juninho, corte do Juninho, Donizete dominou, colocou no chão, tentou o toque de lado. Tenta sair a equipe do Madureira. Jack Jones tentou a bola pelo meio, chegou o corte, a falta. Vamos então conferir o Madureira. Madureira que tem Marcelo Cruz no gol, é o número 1, Germano 2, Nilson 3, Marcelão 4, Edinho 6, de Marcelos é o número 5, Cristiano 11, Giovanni 8, Dauri número 7, na frente Derlei número 9 e Jack Jones é o número 10, o técnico Oman Fonseca. Quase 3 minutos de jogo. Alex Oliveira. E a falta para cima do jogador da equipe do Madureira. Veja mais uma vez o Alex Oliveira como ele tentou a finta, depois acabou empurrando o jogador Dauri. Trio de arbitragem. O árbitro é Amaurílio Saleão, auxiliado por Mário Jorge Marques e Isan Teixeira de Carvalho. Aí o senhor Amaurílio Saleão, esse é o auxiliar número 1, Mário Jorge Marques. Bonito o giro do Jack Jones, já colocou na frente. Veio o apoio do Germano, saiu da marcação do Nasa.
Tenta chegar na linha de fundo, chega por ali. O Felipe, a defesa do goleiro Carlos Germano, já para a reposição do Juninho. As primeiras informações do repórter Cícero Melo. Pois não, Palomino, o Vasco tem como grande novidade a volta de Juninho, comandante do time, maestro da equipe no meio de campo, ele que estava machucado. Donizete, que jogou apenas o segundo tempo lá em Campos contra o Americano, também volta a jogar desde o início uma partida. E o Odivan e Felipe fizeram um teste momentos antes da partida, foram aprovados, eles estavam com contusões no joelho, por isso estão em campo, mas não estão 100%. Aí a torcida do Vasco teve uma enorme confusão momentos antes do começo do jogo. Aqui uma briga entre torcedores do Vasco da Gama, torcedores da Força Jovem, de uma dissidência que fundou uma nova torcida. Olha a cobrança do escanteio, dá um soco na bola. Goleiro Marcelo Cruz. A sobra ainda do Juninho. Trabalha à frente da marcação, tenta a linha de fundo, novo levantamento, a bola passa pelo Guilherme. Já havia saído essa bola no momento da tentativa do cruzamento do Juninho, indicou o Mário Jorge Marques. E houve uma briga de torcidas organizadas, torcedores do Vasco contra torcedores do Vasco. A Polícia Militar agiu com energia, tirou os torcedores brigões das arquibancadas, só que o problema continua atrás das arquibancadas e também lá fora. A Mancha Negra é uma torcida que foi fundada, uma dissidência aí da Força Jovem do Vasco, que não aceita a saída desses integrantes. E eles colocam as faixas do lado da torcida da Força Jovem. Por isso, então, os componentes da Força Jovem querem arrancar a faixa da Mancha Negra, eles não aceitam e brigam entre si. Foi uma briga muito feia, teve muita gente presa, inclusive, porque torcedores que chegaram a agredir policiais. E os torcedores da Mancha Negra estão lá recolocando as faixas no alambrado bem à frente das cabines. Do lado inverso que você está vendo aí. Paulo Miranda. Tentando pelo meio com Alex Oliveira. Aí o Felipe aparece para trabalhar. Tem Paulo Miranda ainda pelo meio. Felipe, boa bola enfiada com Alex Oliveira. Tentou o toque pelo meio. Fechava o Guilherme. Deu um toque na bola. Pegou muito embaixo da bola. Ela sai sobre o gol do Madureira. Aí na câmera atrás do gol. Houve o desvio. O Marcelão chegou a tocar na bola. Portanto tem escanteio. Daí a faixa da torcida organizada Mancha Negra sendo colocada, recolocada. A torcida jovem foi lá e arrancou a faixa. Tem a cobrança do escanteio lá pelo lado direito. Zé Maria foi para a bola. Saiu o levantamento, veio no primeiro pau, tira de cabeça o Giovani. Já dominou o Derlei, passa um pouco atrás. Acabou escorregando o jogador do Madureira, o Giovani. Apenas a reposição para a equipe do Vasco. O Alci Portela já está no Vasco há muitos anos, desde que era jogador. E é a quinta vez que ele assume o time como técnico. Já dirigiu o time em 89, 90, 93, 96 e agora ganhou uma taça Guanabara, foi em 1990 e já ganhou um troféu torneio Ramon de Carranza. Ele foi o tricampeonato conquistado pelo Vasco, lá do Ramon de Carranza. Quem dirigia o time era o Alci Portela naquela época. E o Alci Portela que já dirigiu 2 vezes essa equipe do Madureira, né? Também foi técnico do Madureira. Dá só uma olhada. Deu uma espanada feia. Agora o Marcelão. Aí o Juninho para nova cobrança de escanteio. Donizete na pequena área, fechando o Mauro Galvão. Sobe o Odivan, sobe com ele o Marcelo Cruz. O árbitro marcou o escanteio. Mas o Marcelo Cruz fica reclamando, ele abre os braços, pede a falta para cima do goleiro. O Amaurílio não marcou, não. Dá só uma olhada. Aí na câmera atrás do gol, houve a carga sobre o goleiro, hein, Paulo? Menor dúvida de que houve falta, né, Paulo? Fica evidente, ó. Reveja, ó. Guilherme e Odivan. Alex Oliveira vai para a cobrança do escanteio. São quase 9 minutos. Sai o levantamento, o toque de cabeça do Odivan na trave! Não coloca para dentro do gol, Donizete! Incrível! A maré do Donizete não é boa mesmo, ele balança negativamente. Donizete não marcou nenhum gol no campeonato até agora. Dá só uma olhada, chegou o Odivan, a bola tocou na trave. O Donizete mete a cabeça na bola, a bola toca na trave de novo. Olha o Paulo Miranda, bate longe do gol do Marcelo Cruz. De novo para você a tentativa do Paulo Miranda.
E já faz tempo que o Donizete não marca gols, hein, Cícero? Desde o dia 27 de janeiro, quando ele fez 2 gols no torneio Rio-São Paulo contra o Fluminense, na derrota por 4-2. De lá para cá, já são aí quase 90 dias e ele não fez um gol. A fase é muito ruim mesmo. Esse gol foi incrível. Fazia muito tempo que eu não via um gol tão feito, tão fácil, perdido como foi esse. Essa cabeçada do Donizete quase em cima da linha e a bola tocou na trave. O Donizete já fez 3 gols nessa temporada, mas nenhum no campeonato. O Germano, lateral direito, que se referiu o Paulo César Vasconcelos, está há 12 anos no Madureira, o jogador mais antigo no clube, apesar de ter apenas 25 anos de idade. Só 2 vezes ele saiu por empréstimo. Em 94 ele jogou no Botafogo e em 96 no Guarani de Campinas. É a cobrança lá pelo lado direito com o Juninho. Quase 12 minutos, primeiro tempo de jogo, 0-0, Vasco e Madureira, ao vivo para você. Saiu o levantamento fechado, desvio do Mauro Galvão. Na jogada ensaiada e mais que conhecida do Vasco da Gama, a equipe abre o placar aqui em São Januário. Veja de novo, apenas o desvio do Mauro Galvão, ficou batido o goleiro Marcelo Cruz, fechava na marcação ali o Marcelão, mas não chegou no zagueiro do Vasco. Daí o gol do Mauro Galvão abrindo o placar a 12 minutos deste primeiro tempo, Paulo. Olha, um gol mais do que merecido, mas na verdade mais do que anunciado. Embora agora você não tenha visto, mas o Zé Maria e o Donizete tenham discutido e agora o Juninho pede calma ao Zé Maria. Talvez a fase do Donizete não ajuda, mas o Vasco vinha pressionando. Eu diria até que nesse segundo turno foi o melhor começo de jogo do Vasco. Não vou contar contra o Itaperuna, atenção, Palomino. Não vou contar contra o Itaperuna, porque o Itaperuna nesse campeonato é um mero figurante, aliás, um figurante ruim. Mas o Vasco chega a 1-0, fazendo por merecer, está pressionando o adversário, jogando pelas extremas, enfim, mostrando muita disposição. Este gol que o Mauro Galvão fez foi o segundo dele no campeonato, os 2 de cabeça. O outro tinha sido contra o Americano de Campos, no primeiro turno, na vitória do Vasco por 3-2, aqui mesmo em São Januário. 9º gol do ataque do Vasco no segundo turno, 4º gol que toma a defesa do Madureira. Tentativa da inversão no meio do caminho, ficou fácil demais para Alex Oliveira. Saiu da marcação do Di Marcelos, a bola passou pelo Dauri. Tem muito espaço lá pelo lado direito, o Juninho, quem acompanha é o Donizete. Juninho tocou pelo meio, tá aí o Donizete! Gol! A Pantera está de volta! Donizete ampliando para o Vasco aos 16. Depois da bela jogada do Juninho, toque pelo meio, o Donizete só desviou. Depois de ter perdido um gol incrível, tá aí a Pantera de volta. 2-0, Paulinho. 2-0 Juninho também, né? Aí você tá vendo o lance que ele fez agora. Foi pelo fundo, pelo lado direito, cruzou. O Donizete teve o trabalho de empurrar e acertou, porque muitas vezes ele estava empurrando. Você vê aí, primeiro gol no campeonato, quebrando um jejum de praticamente 3 meses. O Vasco está fazendo por merecer esse placar. Agora o Donizete agradece a torcida que está gritando o seu nome. Uma grande atuação do Vasco, surpreende até. Eu acho que os jogadores entraram imbuídos do seguinte: vai que o Lopes começa a ver o jogo pela televisão, o coração dele não anda muito bem, não vamos deixar ele nervoso não. Vamos resolver esse jogo logo de início, que aí ele vai ficando calmo, não tem nenhum problema. Felipe já roubou. Tentou o toque pelo meio. Cortou ali o Di Marcelos. Chegou forte na marcação. O Nasa colocava na frente. O Derlei acabou sendo puxado pelo Nasa. Aí o atacante do Madureira, você revê a falta. É pela meia direita. E leva perigo ao gol do Carlos Germano. Este foi o 4º gol do Donizete na temporada, o primeiro no campeonato. 10º gol do ataque vascaíno, passa a ser aí um dos ataques mais positivos do campeonato, nesse segundo turno. E o Madureira tomou seu 5º gol na Taça Rio. É o ataque mais positivo com os jogos de hoje. Com o jogo de hoje é o do Flamengo, né? Chegou a 11 gols depois da vitória 3-2 sobre o Friburguense. O Germano ali para a cobrança, na bola também o Dauri. Passa ali o Di Marcelos, cobrou o Germano em cima da barreira. Tira o Mauro Galvão. Germano, Jack Jones acompanha pelo meio, passou de Marcelos, tá aí o Germano, joga a bola na área, Odivan, com tranquilidade, dominando no peito, colocando no chão.
Tá aí o zagueirão Odivan, que era dúvida para o jogo de hoje, né? Saiu contundido na partida contra o Americano no último domingo. Inclusive nós mostramos ao vivo a vitória do Vasco, 1-0. Foi uma dividida muito forte que ele teve com o Robson, jogador do Americano, no segundo tempo. Ele não aguentou aquele jogo, teve que ser substituído. E até momentos antes do jogo de hoje, ele era dúvida, assim como o Felipe, também com uma contusão no joelho. Fizeram um teste, nada sentiram, estão aí em campo. De Marcelo. Aí o apoio do Germano. Passamos de 20 minutos. Primeiro tempo de jogo, 2-0 Vasco, ao vivo para você. Paulo Miranda só ajeitando com o Felipe. Dá para pegar daí. Toque pelo meio com o Guilherme, tentou a devolução. Vamos a uma estatística parcial, número de faltas. Os números da ESPN Brasil. 5 do Vasco, 6 do Madureira. Esse é o Jack Jones, pega forte, sai à esquerda do Germano, teve que esticar-se todo o goleiro do Vasco da Gama. Dá só uma olhada, a bola vem perigosa, toca ainda na grama, esticou-se ali o Carlos Germano para fazer a defesa. Fica com escanteio pelo lado direito o Madureira. Você viu a preocupação do Carlos Germano. Vai para a cobrança aí o Germano. Saiu o levantamento, sobe o Marcelão, a bola passa por ele, já parava a arbitragem, pegava a falta do Marcelão sobre o Guilherme. O Romário tem uma situação tão privilegiada no campeonato, com 16 gols, que talvez mesmo que ele não jogasse mais o restante da competição, ninguém o alcançaria. Inclusive porque 2 jogadores que podiam incomodar um pouquinho já não estão mais atuando no Campeonato Carioca. O Luizão, com 10 gols, era o artilheiro do Vasco, foi mandado embora. E o Túlio, com 7 gols, artilheiro do Fluminense, outro que foi mandado embora já foi para a equipe do Cruzeiro. Agora restaram o Washington do Americano com 10 gols e o Darcy do Olaria com 7. Ele fez o carrinho, você vê mais uma vez, mas acabou atingindo a perna do jogador do Madureira. O técnico Antônio Lopes saiu da UTI, já está num quarto, vai ficar mais 5 dias no Hotel Rio Mar, na Barra da Tijuca. E o detalhe é que o cirurgião que o operou, o doutor José Pedro da Silva, disse que se ele quisesse, já poderia assistir o jogo hoje pela TV. Ficava a critério do treinador. E ele deve estar assistindo o jogo pela ESPN Brasil. De Marcelo. Aí o Giovani. Chegou com falta o Mauro Galvão. Você pode rever. Germano. Já passou o Derlei, encosta o Jack Jones. O toque de primeira. Ajeitou o Dauri, pegou forte à esquerda do Carlos Germano. E houve um desvio no meio do caminho, tem a cobrança do escanteio pelo lado direito. Mas conseguiu, foi tocando a bola. A equipe do Madureira chegou, quase chega lá, Paulo. Está se arrumando no jogo e o Vasco já está começando. Perdeu aquela disposição. Nós temos aí 27 minutos, já não é o mesmo Vasco do início. Finalizações. Vamos para a cobrança do escanteio com Germano. São 5 do Vasco, 4 do Madureira. Aí o levantamento. Furou o Zé Maria, pega de primeira. Era o Derlei, jogou para fora. Guilherme. Fez o trabalho de pivô recuando com o Juninho. A abertura lá pelo lado direito com o Zé Maria. O próprio Juninho encosta para jogar, encosta por ali também o Donizete. Pelo meio tem Paulo Miranda. Linda bola enfiada com o Donizete. O toque pelo meio para o Guilherme. Gol! Do Vasco! No passe do Donizete, Guilherme amplia para o Vasco aos 28 deste primeiro tempo. Veja de novo, na câmera atrás do gol, sem muito trabalho, o goleiro Marcelo Cruz chegou a tocar na bola, mas está no placar 3-0 Vasco, Paulo. Jogada que começa com o carimbo do Juninho, né? A bola, olha, você viu aí agora, olha o passe que ele dá para o Donizete, nas costas do lateral. Donizete bate de primeira, não foi egoísta. Guilherme é que chuta mal na bola para burro. Chega o Vasco a 3-0 no momento que o Madureira se encontrava em campo. Não pode bobear o Vasco. Deu uma diminuída no ritmo, tá com 3-0 no placar, mas ainda temos muito jogo pela frente. Agora, é sem dúvida alguma o melhor começo desse segundo turno do Vasco desde a derrota para o Flamengo. Não conto a partida com o Itaperuna, porque eu acho lamentável a presença do Itaperuna no campeonato.
Esse foi o segundo gol do Guilherme no campeonato. O primeiro tinha sido contra o Itaperuna no primeiro turno. E o 10º do atacante no ano de 99. Ele só perde para o Luizão, que tem 14 gols na temporada. Mas tudo indica que o Guilherme possa ser aí o artilheiro do Vasco em 99, após a saída do Luizão. Bota a pressão Zé Maria. Olha a chance do Madureira. Toque para trás. E a bola sai em apenas tiro de meta. ESPN Brasil, informação é o nosso esporte. Tocando com o Germano. Aperta ali o Donizete. Derlei tentou sair da marcação do Mauro Galvão. Chega o Nasa. E apareceu pelo lado direito o Jack Jones. Pegou forte, jogou para fora, todo desequilibrado. O camisa 10 do Madureira, sem perigo nenhum para o goleiro Carlos Germano. Chegar aqui no técnico Alci Portela, acho que nem você esperava tanta facilidade no início do jogo. Foi o Vasco. O Vasco está jogando muito bem ou o Madureira que não está jogando? O Vasco está se encontrando muito bem na partida. Eu acho que o Vasco pressionou o tempo todo, mereceu estar com esse resultado. Tá aí o Guilherme. O toque com Alex Oliveira, ele tenta o levantamento, jogou em cima do Nilson. Zé Maria no levantamento, sobe o Marcelão. Fica com o escanteio lá pelo lado direito o Vasco. O desvio do Marcelão. No primeiro turno o Vasco venceu o Madureira 2-0, jogando lá no Conselheiro Galvão. Aí o levantamento do Zé Maria, sobe o Guilherme. A sobra ainda é do Vasco com o Odivan. Saiu o novo levantamento, a bola passou pelo Marcelo Cruz, um leve toque, novo escanteio. Mais um. Vamos ver os números então. Os escanteios, é a estatística parcial, já são 7 do Vasco e 2 do Madureira. Juninho livre de marcação. Saiu o levantamento, Marcelo Cruz furou, olha a sobra! Gol! Alex Oliveira ampliando para o Vasco. É o quarto do Vasco, ele foi ali imitar a Pantera ao lado do Donizete. Depois da falha do goleiro Marcelo Cruz, sem nenhuma dificuldade, Alex Oliveira faz 4-0 aos 33 do primeiro tempo, Paulo. Aí pode até parecer precipitação minha, mas eu acho que aí agora o Vasco vai administrar o jogo. 4-0, uma falha incrível, olha. A bola bateu no Guilherme e sobrou para o Alex Oliveira. Não foi falta no goleiro. Tá aí você vendo o Alex Oliveira, que marcou o seu primeiro gol no campeonato. 4-0, com 34 minutos de jogo. Tempo até para o Mauro Galvão já sair ali e ser substituído pelo Alex. Imagino que ele sentiu alguma coisa. Mas não é, pela circunstância da partida, uma substituição que vai, você vê o Mauro Galvão aí na beira do campo, enquanto o Alex 14 assina a súmula. Não é uma substituição que vá afetar o desempenho do Vasco. É muito mais por precaução, um jogo praticamente definido, em que só muito desleixo do Vasco pode mudar o resultado. Aqui o doutor Clóvis Munhoz para nos falar o que houve com o Mauro Galvão. A distância não dá para falar. Eu vi ele mexendo ali na perna, na coxa talvez. Doutor Alexandre, doutor Fernando vão vê-lo lá agora no vestiário. O Mauro Galvão pediu para sair. Quem está aqui no banco do Vasco é o vice-presidente de futebol, Eurico Miranda. Ele já chegou da Itália, onde foi fechar a negociação do Edmundo. Está assistindo ao jogo aqui de terno e gravata no banco do Vasco da Gama. É o toque do Madureira. Trabalho do Germano. Busca espaço, aperta por ali o Paulo Miranda com falta. E é frontal. E as primeiras informações dão conta de que dificilmente o Edmundo vai jogar contra o Botafogo. Por problema de documentação. Pelo menos eram essas as primeiras informações. Mas toda a esperança em cima do jogador conseguir ainda ter condições a tempo de jogar, né? Eu conversei com o Eurico Miranda hoje. Ele me disse que o Edmundo chega terça-feira e que no próximo domingo enfrenta o Botafogo. Não é esse domingo agora, no próximo. Tá por ali o Dali. Aí a cobrança de falta de Marcelo jogando em cima da barreira. De Marcelo. Novo levantamento. A sobra do Derlei. Toque por baixo. Já sai no contra-ataque o Vasco da Gama. Quase 36 do primeiro tempo. 4-0 Vasco. Aí a confirmação da troca na equipe do Vasco. A entrada do Alex para o lugar do Mauro Galvão. Já roubou o Cristiano.
O gol que o Alex Oliveira fez foi o primeiro do campeonato, mas foi o segundo na temporada. Ele já tinha feito no torneio Rio-São Paulo um gol de cabeça contra a equipe do Palmeiras. 12º gol do ataque do Vasco no segundo turno e o 7º que toma a defesa do Madureira. Palomino, aproveitar a presença do Eurico Miranda aqui no banco do Vasco, fica a expectativa da torcida pela chegada terça-feira do Edmundo. Está sendo preparado aqui em São Januário alguma festa, alguma recepção, torcedor que quer vir a São Januário, Eurico? Primeira festa vai ser sábado. E vamos apresentar o nosso novo patrocinador. Agora e depois outra festa na terça-feira com o Edmundo chegando aqui em São Januário. E outra festa no domingo com o Edmundo estreando no Maracanã contra o Botafogo. O contrato do Edmundo é de quanto tempo inicialmente? 4 anos. Ah, então, 4 anos de contrato e a torcida pode se preparar que vai ter muita festa nessa chegada do Edmundo. De Marcelo. Aí o Eurico Miranda no banco do Vasco da Gama. Vai para a cobrança aí o Germano. Sai o levantamento. Tira de cabeça o Alex. Felipe. De costas para o Cristiano. Foi puxado. Fica pedindo o cartão aí o Felipe. Agora é impressionante, você está revendo o lance. Eu acho que todos os jogadores sabem que o Felipe prefere levar um pontapé a ser puxado. Então já começa a fazer essa faltinha nele, porque ele já vira para o juiz, dizendo que o juiz tem que dar cartão, que é uma atitude que o juiz não gosta. Então o Felipe precisa botar na cabeça que ele é um jogador a ser provocado sempre, que tem que reagir a isso com naturalidade, não com irritação. O Amaurílio Saleão vai dar apenas 1 minuto de acréscimo. Vamos a 46 minutos nesse primeiro tempo. Olha o Juninho lá pelo lado direito. Saiu na finta para cima do Giovani. Bonita jogada do Juninho. Vai pintar um golaço. Foi para o chão. Fechou o Marcelão. Jogada normal. Aí quis dar uma forçada o Juninho. Mas que jogada espetacular do Juninho. Aí o Marcelão só colocou o corpo e deixou o Juninho trombar. É o nome do jogo, Juninho, né? Você vê aí 45 minutos. O jogo vai até 46, porque haverá 1 minuto de acréscimo. Mas foi o grande nome do jogo. Organizou o time, participou praticamente de todos os gols. Enfim, o homem que desequilibrou a partida a favor do Vasco. Felipe encontra justamente o Juninho pelo meio. Devolução do Paulo Miranda e acabou. Final de primeiro tempo, 4-0 Vasco. Cícero Melo. Tentar chegar aqui no Donizete, que finalmente fez as pazes aí com o gol. Depois de 3 meses, um golzinho pitou. Desencantou aí, esse gol aí. Tanto tempo que eu venho fazendo gol, então, graças a Deus, acho que Deus me iluminou aí. Oramos muito essa noite para que isso acontecesse. Quero agradecer esse gol aí a Deus e pro professor Lopes, sem dúvida nenhuma. Até hoje foi chorado, hein? Porque antes você deu uma cabeçada, fazia tempo que eu não vi um gol tão perdido na trave. Futebol é assim mesmo, né? Quando você... O mais fácil, às vezes você perde, o mais difícil acaba entrando, então isso acontece, né? Mas pedir a Deus agora que possa entrar todas. Aí dedicando o gol a Antônio Lopes, que com certeza está acompanhando a partida e feliz da vida com esses 4-0. O coração está batendo melhor com esses 4-0, né? O Vasco vem voltando, já está em campo para o segundo tempo, sem nenhuma alteração, a não ser aquela que já tinha sido feita, com o Alex entrando no lugar do Mauro Galvão. Daqui a pouco a gente vai saber do Dr. Clóvis Munhoz exatamente o que aconteceu com o Mauro Galvão. Me parece que ele não sentiu a fisgada não, apenas um cansaço muscular. Ele tinha recebido um telefonema lá do outro médico do Vasco no vestiário, mas está chegando aqui o técnico Alci Portela. A gente vai saber do Alci Portela que ele pediu para o segundo tempo, se é que pediu alguma coisa com o jogo já praticamente definido, com 4-0, que o treinador fala no vestiário para o jogador. Um momento como esse, que o Vasco fez um belo primeiro tempo, no meu modo de ver, placar de 4-0, não é por isso que a gente tem que esmurecer na partida. Futebol é uma coisa muito séria, é necessário que o Vasco mantenha exatamente a forma de atuar como fez no primeiro tempo, para não dar a menor chance de Madureira. Isso é que a gente quer. Só para que o torcedor do Vasco possa entender perfeitamente. Esse tempo que você fica dirigindo o time no lugar do Antônio Lopes, você fica consultando ele periodicamente, conversa por telefone, tá nos seus planos? Ou você dirige o time ao seu modo? Quero deixar bem claro o seguinte, o treinador do Vasco é o professor Antônio Lopes. Eu estou aqui substituindo
o professor até ele se recuperar. A partir do momento que tiver ordem do médico, que ele possa conversar, que ele possa se envolver com o futebol, claro e evidente que eu vou lá consultá-lo. Porque esse trabalho aqui é o trabalho dele, que a gente está tentando dar sequência. Feitas, portanto, as substituições da equipe do Madureira, vamos para o segundo tempo. Placar só do primeiro tempo, 4-0 Vasco. Com bola rolando para o segundo tempo. Paulo Miranda. Juninho na devolução com Paulo Miranda. Aí o Nasa. Jogando com Felipe. Tem um pouco à frente o Alex Oliveira pelo meio, acompanha o Paulo Miranda. Tenta a inversão de jogada, já roubou o Rogerinho. Giovani. Jogando com o Germano. De novo o Giovani. Rogerinho, tem de Marcelo pelo lado esquerdo, mais aberto. Tem o lateral Edinho. Júnior. Tocando com o Edinho. Já apareceu para pressão o Zé Maria. Júnior. Dauri. Tocando com o Edinho. Já passou o Dauri. Pelo meio quem acompanha é o Derlei. E a falta agora do Paulo Miranda. Está ali para cobrança o Rogerinho. Tem Derlei pelo meio. Está aí no detalhe para você o Rogerinho. E a confirmação da substituição no Madureira. Este é o Júnior. Outro jogador que entrou para o segundo tempo. Germano lá pelo lado direito. Quem encosta para jogar é o Giovani. Está por ali também o Cristiano. Roubava o Nasa, mas o árbitro parou e pegou a falta. Palomino, uma característica desse campeonato carioca é que a renda dificilmente tem sido divulgada nos jogos. Mas o público pagante nós já temos. 8.807 torcedores compareceram aqui a São Januário. Para líder de campeonato, não é tanto torcedor assim, né, Paulo? É uma torcida que ainda está traumatizada para a derrota para o Flamengo na final do primeiro turno, eliminação na Libertadores e também na Copa do Brasil. E um time que até agora não tinha empolgado nesse segundo turno, né? Hoje é que teve um grande começo. Juninho. Saiu do Rogerinho, tocou com Donizete. Aí o Alex Oliveira. Já aperta o Giovani. Ele recua com o Paulo Miranda. Quem aparece para o jogo é o Zé Maria. Lá pelo lado esquerdo tem o Felipe. Quem encosta para jogar é o Donizete. Tentou o toque, aperta ali o Rogerinho. Aperta também o Dauri. E o Vasco tem o arremesso lateral. E o técnico Alci Portela já coloca os jogadores do banco de reservas no trabalho de aquecimento. Ele tem o goleiro Márcio, lateral Maricá, o meio-campista Fabrício Eduardo, e os atacantes Chiquinho, Luiz Cláudio e Zezinho à sua disposição para mexer na equipe. Felipe. O Alex Oliveira já colocou na frente, tentou a devolução, chega na linha de fundo, bateu para trás, o Felipe fecha o Alex Oliveira! Gol do Vasco! Alex Oliveira fechando na pequena área depois da triangulação com o Felipe. Felipe chegou na linha de fundo, botou a bola na cabeça do Alex Oliveira. Ela ainda beijou a trave antes de morrer no fundo da rede. Alex Oliveira, o camisa 10, faz o segundo gol dele no jogo. Agora Vasco 5, Madureira 0, Paulo. Eu só fico me perguntando por que o Felipe vai tão pouco à linha de fundo, por que o Felipe cruza tão pouco. Ele às vezes fica tempos e tempos sem ir à linha de fundo e cruzar. Você viu a maneira como ele bateu na bola, como ele deu um efeito no cruzamento, praticamente jogou com a mão na cabeça do Alex Oliveira. Chega o Vasco aí com 7 minutos de jogo ao seu 5º gol, sem forçar muito o ritmo, eu diria que treinando. Derlei tenta a devolução, o Odivan tira de lá de trás. O Vasco já iguala a maior goleada que ele aplicou nessa temporada. Ele tinha no primeiro turno vencido o Itaperuna por 5-0, ou melhor, no segundo turno, 5-0 o Itaperuna. Agora já está ganhando 5-0 e tinha feito também 5 gols contra o Palmeiras. No torneio Rio-São Paulo, o Palmeiras jogou com um time misto e o Vasco venceu por 5, mas tomou 1, foi 5-1. Os jogadores do ataque do Madureira não estavam espertos no lance. Veja aí que já passamos dos 10 minutos, 5-0. Odivan acabou tocando errado. Ele parece ter sentido a contusão. Parece estar sentindo aí a contusão do jogo contra o americano no último domingo. Tá mancando ali o Odivan.
Agora só o jogador com fôlego, com a disposição do Odivan para um jogo que está 5-0, dá um pique praticamente de uma área a outra, né? Este gol que o Alex Oliveira fez, além de ser o segundo dele no campeonato, o segundo no jogo é o segundo no campeonato e o terceiro na temporada. Foi o 13º gol do ataque do Vasco, é o ataque mais positivo deste segundo turno, e o 8º que toma a defesa do Madureira. Paulo Miranda tem lá na frente o Guilherme. Ele busca o atacante do Vasco, dominou no peito. Linda tentativa do Lençol, colocou na frente o Guilherme, tentou toque pelo meio. Chegou batendo, Alex Oliveira jogou para fora. Bonita a tentativa da jogada agora do Guilherme. Você vê como ele aplica o Lençol para cima do Nilson, coloca na frente, tenta proteger. Foi até puxado ali pela camisa o Guilherme. O Alex Oliveira chegou, deu um biquinho na bola e jogou para fora. O técnico Alci Portela vai começar a fazer agora o rodízio de jogadores. O Chiquinho, camisa 16, vai entrar no time. Vai sair quem, Alci? Vai sair o Felipe, quero poupar o Felipe, que está contundido, está jogando, porque é um cara tem garra, mas eu preciso poupá-lo. Então o Alex Oliveira vai para a lateral esquerda, entrando o Chiquinho no meio de campo do Vasco no lugar do Felipe. Chiquinho tem a camisa 16. Aí a galera do Vasco feliz da vida com 5-0 até agora. Cobrança de escanteio lá pelo lado direito, fechou o Alex, o toque de cabeça, sobra ainda do Vasco com o Alex. Já parava o árbitro. Pegou não sei o que, mas atendeu a marcação do Izan Teixeira de Carvalho. Aí o Guilherme, que abre os braços, reclama com a Maurílio Saleão. Pela indicação do auxiliar, foi a posição de impedimento, mas na cobrança do escanteio, Edinho. Tentou o levantamento, já dominou o Nasa, roubou o Dauri. Tocando com o Rogerinho. A entrada da grande área, ajeitou para a perna esquerda, jogou em cima do Nasa. Tem mais Madureira, Dauri pega forte de novo em cima do Nasa. Sobe o Germano, atrapalhou-se com a bola, deu um soco para trás, o Alex dominou. E olha, demorou ali o Germano, chegou tocando na bola, os jogadores do Madureira pedem pênalti, reclamam ali com o Amaurílio. Veja aí, quando chega o Germano, isso é pênalti, hein, Paulo? O Derlei tirou a bola, o Germano tocou o Derlei. Agora uma lambança aí, né? Quando você vê a saída do Felipe para a entrada do Chiquinho, mas uma lambança da defesa do Vasco. É isso que eu chamo a atenção em jogos assim, como você manter a concentração. Esse é o grande desafio para o jogador do time que está vencendo. Para o time que está perdendo, é a motivação. Para o time que está ganhando, a concentração. Sabe aqui do médico do Vasco, doutor Cláudio Munhoz, que esteve no vestiário no intervalo, situação do Mauro Galvão? Ele sentiu um desconforto na coxa, uma sensação de queimação apenas. E como precaução, ele mesmo pediu para sair, que foi uma medida inteligente. Uma vez que não houve fisgada, eu acredito que não haja nenhuma lesão anatômica da musculatura. Acredito que seja um problema simples. É prematuro você dizer que ele pode jogar contra o Olaria no próximo final de semana? É evidente que depende de uma avaliação. Temos amanhã, sexta-feira, ainda vai depender disso. Mas em princípio ele tem chance. Olha o Chiquinho, pegou forte, a bola tocou no zagueiro. Não saiu pela linha de fundo não, já tomou o Nilson. E o Chiquinho que entrou no Vasco é o Francisco Carvalho da Silva Neto, que nasceu em Recife, Pernambuco, no dia 14 de dezembro de 75, tá aí o Chiquinho. Tem 24 anos, jogou por Sport Recife, Vitória, Botafogo, foi campeão pernambucano 94, 96 e baiano de 97. Chiquinho que já fez 2 gols na temporada de 99 e 1 no campeonato. Foi um gol importante contra a equipe do Friburguense. O Vasco perdia por 1-0 e virou para 2-1 no finalzinho no primeiro turno. Esse Chiquinho está tendo no Vasco a segunda chance de mostrar que não é um jogador doméstico, é um ídolo em Recife. Mas ano passado pelo Botafogo, disputando o Campeonato Brasileiro, não foi bem. E até agora pelo Vasco também não disse ao que veio. Então tem a chance aí, você está vendo o jogador do Madureira caído, se eu não me engano é o Edinho, lateral esquerdo, tem a chance de mostrar que não é um jogador doméstico. Até agora não tem conseguido quebrar essa tese. Aí de novo para você o trabalho do Dauri. Tanto o Alci Portela como o Bebeto de Oliveira, preparador físico, estão gritando aqui para os jogadores que querem mais seriedade no jogo. Já ajeitou a bola o Dauri. Está na bola também o Giovani. São 3 homens na barreira. E a preocupação aí do goleiro Carlos Germano. Partiu Dauri.
Bateu colocado, Germano não quis complicação. Deu um tapa na bola, cedeu o escanteio. ESPN Brasil, informação é o nosso esporte. Fundos de investimento Banco Real. Quem pensa, investe. Tem a cobrança do escanteio lá pelo lado direito. Tá aí o Germano. Na grande área o Nilson. Grande área também o Júnior. Sai o levantamento, sobe o Nilson. Toque de cabeça, Germano. Palomino, eu recebi aqui uma estatística interessante por parte do assessor de imprensa do Vasco, Fernando Santana. A gente pensa que a campanha do Vasco esse ano é pior do que a do ano passado, porque o Vasco foi eliminado da Copa do Brasil, da Libertadores, perdeu o primeiro turno, Taça Guanabara para o Flamengo. Depois o ataque eu acabo de contar, Palomino. Aí o Alex Oliveira, tocando com o Juninho, já passou o Paulo Miranda, ajeitou a abertura pelo lado direito com o Donizete, ele joga na área, Guilherme, a defesa do Marcelo Cruz. Bonita jogada do Vasco, agora até a defesa do goleiro do Madureira. Zé Maria. Quase 26, segundo tempo, 5-0 Vasco. Nasa, jogando com Alex Oliveira. Olha onde está o Juninho. Parece lá pelo lado esquerdo na devolução com Alex Oliveira pelo meio. Guilherme, ele tentou por cobertura a defesa do Marcelo Cruz. Nesses dois lances, redimindo-se da falha do primeiro tempo, né, Paulo? Se redimindo, o Madureira procura, quando estar com a bola, valorizar essa posse, ou seja, sabe que não tem mais nada a fazer no jogo, então quer evitar tomar mais gol. Fica tocando curtinho, time agrupado, e o Vasco ali, lentamente, uma boa atual. O Juninho continua jogando bem, o Alex Oliveira aparecendo bem, o Chiquinho que ainda não conseguiu se encontrar na partida. Só o ritmo que caiu muito, né? O ritmo caiu, mas é compreensível, né? O Vasco fez o seu quinto gol com 6 minutos do segundo tempo. Nós temos agora 26. É difícil, é difícil. É um jogo em que os dois times estão torcendo para o juiz encerrar. Um porque já venceu e o outro porque não quer que o vexame aumente. Pelo menos então, em relação a essa estatística é o seguinte: o Vasco até 19 de maio do ano passado tinha jogado mais, 32 partidas e vencido menos, 18 jogos. Esse ano o Vasco até agora jogou menos 3 partidas, 29, vai chegar a 30ª com essa, e teve 21 vitórias, portanto um aproveitamento de 56% até essa mesma data do ano passado contra 72% desse ano. Cristiano, abertura com Derlei. Já encara a marcação do Nasa, traz a bola pelo meio. Fez o giro ainda o Derlei. Briga ali o Alex Oliveira, tomou na bola. Tomou bonito o Alex Oliveira. Chiquinho jogando com Paulo Miranda. A esticada com Donizete. Ele tinha condição, sim. Aperta o Nilson. Donizete parte para cima da marcação. Tenta a jogada individual. O Nilson já tomou. Já tomou a frente do Donizete. Protege ali junto à linha lateral. Paulo Miranda. Ajeitou, pegou forte Marcelo Cruz. Todos os dias agora você tem o jornal Ação diário, hein? A partir das 7 horas da noite. Um novo cenário e apresentação da Adriana Saldanha. Chiquinho. Já saiu do Nilson, toca pelo meio com o Juninho de frente pro gol, pegou por cobertura, ela sai rente o travessão. Assustando o goleiro Marcelo Cruz. Veja mais uma vez. Derlei. De Marcelos. Aí o Germano. Já roubou o Odivan. Tranquilizando com Alex Oliveira. Ele esticou buscando o Donizete, já passou o Guilherme. A inversão é boa com o Chiquinho. Voltou a tempo o Germano. Aí o Chiquinho. Guilherme, de novo o Chiquinho. Com o Juninho pelo meio, abertura com o Donizete. Pode pintar o sexto, Donizete! Gol! É do Vasco! Donizete amplia aos 31 do segundo tempo. De novo com o Juninho. Donizete faz o segundo gol dele no jogo. É para fazer de vez as
Menezes com o gol. O Pantera está de volta, Paulinho. O Pantera está de volta, mas quem está alimentando o Pantera, quem está dando a ração para o Pantera é o Juninho, né? Olha o passe. Isso não é faca e queijo, isso é faca, queijo, garfo, prato, guardanapo, enfim, tudo que ele serviu ao Juninho, ao Donizete. Tanto aí o segundo gol do Donizete no jogo, no campeonato. Nos últimos 3 meses. Nos últimos 3 meses. Agora o Donizete falou em Deus. Eu acho que ele está mais do que certo. Tudo na vida a gente tem que agradecer a Deus. Mas ele pode aproveitar também e agradecer ao Juninho, né? Esse foi o 5º gol do Donizete na temporada, o 14º do ataque do Vasco no segundo turno, o 9º que toma a defesa do Madureira. O Donizete, que quando soube que o Edmundo ia ser comprado, tinha um discurso dizendo que não aceitaria reserva, que preferia sair, que tinha vaga para ele em qualquer outro time do Brasil, mudou totalmente o discurso, disse que o Edmundo é útil, é necessário ao Vasco e que ele vai brigar para fazer a dupla de atacantes junto com o Edmundo. Aí o Giovani, aí Germano pelo lado direito. Toca a bola e enfrenta um enorme vexame a equipe do Madureira. Você vê aí a substituição na equipe do Vasco, a saída do Zé Maria para a entrada do Maricá. Maricá que entra com a camisa 13. Esse 6-0 que o Vasco está aplicando no Madureira já passa a ser o melhor resultado do Vasco em toda a temporada de 99. Eu não tenho certeza, mas me parece também que é a maior goleada do Campeonato Carioca. Maricá roubou o Rogerinho. Conseguiu evitar a saída pela lateral. Tenta armar o contra-ataque para a equipe do Madureira. Já escapa o Derlei. Já tenta Juninho tomar na Nilson. frente o Juninho e o Nilson na briga. Lá atrás. Tá aí o Derlei. Tudo isso acontecendo nas costas do árbitro. Ainda o Derlei. Lá o desentendimento com o Juninho. O Derlei pegou forte. Jogou longe do gol. Agora o Júnior encosta ali no Juninho. Você tá vendo ali a conversa do Júnior com o Juninho. A briga foi com o Nilson. O Guilherme, na verdade, começou com o Guilherme. O árbitro tá vendo nada. E o assistente não chamou também. Giovani. Cristiano jogando com o Di Marcelos. Já recebe o apoio do Valtinho. Maricá na marcação. Ajeita para a perna direita. Pega forte. Falhou o Carlos Germano. Tocou a bola a escanteio. Atrapalhou-se ali no momento da defesa. Desacostumou, né? Desacostumou. Foi a segunda defesa dele, na verdade, na partida. O Madureira, quer dizer, o zagueiro Nilson, depois do 6º gol, ficou descontrolado. Tá querendo provocar alguém do Vasco. O Vasco não tem que entrar nessa pilha, né? Passamos já de 38 minutos, segundo tempo de jogo, 6-0 Vasco. De novo a cobrança do Rogerinho. Novo levantamento. O toque de cabeça. Sobe lá. O Guilherme dá um soco na bola, o Carlos Germano. E a torcida, numa homenagem mais do que justa, gritando Lopes, Lopes, né? Lembrando o técnico do Vasco, Antônio Lopes, vai ficar aí de molho por quase 2 meses. Saiu o levantamento, Derlei de cabeça! Gol do Madureira, Derlei! Ali a foto da namorada ou esposa, escrito I love you, tá aí a mensagem do Derlei. Na maior festa, pelo menos fazendo o gol de honra do Madureira, Paulinho. Com 39 minutos. Uma desatenção da defesa do Vasco, compreensível, mas não aceitável. Você está revendo o lance. Agora, esse é o problema. Aí você está revendo o gol. Esse é o problema da mensagem nas camisetas. Enquanto você tem um Romário que está preocupado com a questão da guerra, do desarmamento, aí o Derlei, 4 gols no campeonato, com a guerra, do desarmamento, com a violência nos estádios, e aí está usando o seu prestígio para fazer esse tipo de campanha. Tem o Derlei para levar mensagem para a namorada, para a esposa, enfim, seja para quem for, quando por aí é perigoso porque começa a banalizar. Daqui a pouco vai vir um dizendo o aluguel só pago amanhã, seu Manel da padaria, por favor me dá uma força. Enfim, isso é que é perigoso. 10º gol do ataque do Madureira, o primeiro que tomou a defesa do Vasco neste segundo turno. O Derlei, que está emprestado pelo Guarani de Campinas, só veio no final do primeiro turno, faz seu 5º gol na competição. Passamos já de 40 minutos, 6-1 Vasco.
Donizete tocando com Paulo Miranda. Já saiu da marcação do Derlei, que fez o gol de honra do Madureira. Chiquinho já passou Paulo Miranda. Invadiu a grande área, o toque para trás com o Juninho. Ele tenta o levantamento, o corte. Aparece pro apoio Alex Oliveira. Quase 41. Alex Oliveira tenta chegar à linha de fundo. Bateu para trás, fecha o Guilherme, fechava com ele o de Marcelos. Insiste ainda o Vasco. Chiquinho ajeita para a perna direita. Pegou forte o Chiquinho. Golaço do Chiquinho. De fora da área, batendo, colocado no canto esquerdo do Marcelo Cruz. Levanta mais uma vez a torcida do Vasco aqui em São Januário. Escreve uma goleada que já é histórica para o Vasco e também para o Madureira. Agora Vasco 7 nesse golaço do Chiquinho. Madureira 1. Belo gol do Chiquinho, não vinha jogando bem, 2 gols no campeonato. Não vinha jogando bem, entrou errando mais do que acertando. Mas um gol que o deixa aí em alta junto à torcida pela beleza. Mostrou que tem talento, técnica, pela maneira como bateu. Mais um gol do Vasco, fechando aí, eu acho que agora, com 41 minutos, uma goleada maior do campeonato de 7-1 sobre Madureira. Germano. Corte por baixo do Chiquinho, já tentava puxar o contra-ataque, o árbitro parou e pegou a falta. Este foi o segundo gol do Chiquinho no campeonato, o outro tinha sido contra o Friburguense no primeiro turno, o terceiro dele na temporada. 15º gol do ataque vascaíno no segundo turno e o 10º que toma a defesa do Madureira. Valtinho, à frente do Maricá. Tocando atrás com o Rogerinho. Aí o Dauri. Rogerinho. De Marcelo, já passou o Dauri. Tenta sair da marcação do Alex, coloca na frente, bateu o Dauri e jogou para fora. Chegava forte na marcação o Alex, está aí no detalhe para você o Dauri. Veja como ele pega muito embaixo da bola, mas passou perto essa bola. E a torcida do Vasco, o torcedor vascaíno, está na festa, né? Pulando nas arquibancadas, pouco mais de 8 mil torcedores acompanhando essa partida aqui em São Januário. E você acompanhando ao vivo na ESPN Brasil. Chiquinho. Tocando com o Maricá. Já parte para cima da marcação do Rogerinho. Chega na linha de fundo, houve o desvio ainda do Rogerinho. Toque de calcanhar do Alex. Gol do Vasco! Guilherme faz o 8º gol do Vasco. Depois do leve toque de calcanhar do Alex. Você vê aí. O Maricá, o Alex fechou na deixadinha para o Guilherme ampliar e colocar no placar 8-1 Vasco. Olha, você está vendo aí, jogou que o Guilherme toca que o Alex toca de calcanhar. É para o torcedor vascaíno, é noite o torcedor vascaíno guardar na memória. E acabou, final de jogo aqui em São Januário. 8 Vasco da Gama, 1 Madureira. Cícero Melo. Uma bela exibição do Vasco. Os jogadores vão deixando o campo de jogo. Chegar aqui no Juninho. Juninho que voltou ao time do Vasco com uma grande atuação, dando vários passos aí para gol. Aqui ele falando aqui do jogo, uma goleada de 8-1. Vantagem de gols agora, mantemos a ponta, temos que vencer Sário para a gente continuar na frente. Uma bela exibição do Vasco, uma homenagem ao técnico Antônio Lopes. Importante, né? Perdemos o professor num momento complicado e numa situação delicada, né? A gente fica triste, mas graças a Deus correu tudo bem na cirurgia, ele já está se recuperando. Agora vai ter que ficar de fora até da televisão, né? Tem que obedecer os médicos agora. Ele tem que obedecer um pouco agora, a gente obedecia ele, agora é a vez dele obedecer um pouco. Ficar de fora, ficar descansando. O Vasco ainda tem problemas ainda com jogadores machucados, jogadores importantes, como é o caso do Luizinho e do Ramon, que nós precisamos dele. Mas eu acho que foi uma boa vitória no geral. Conseguimos fazer um bom jogo. É normal cair no segundo tempo, mas eu acho que o Vasco mereceu. Mantendo a liderança isolada com 15 pontos, rumando aí para conquistar a Taça Rio. É uma boa atuação e continuamos na frente, né? Isso aí é importante. O Vasco se manter na ponta. Faltam 4 jogos agora e já temos um jogo difícil no sábado, pouco tempo para descansar. Quando você tem uma semana para trabalhar é muito bom. Agora é jogo em cima, um em cima do outro.
os nossos adversários também estão assim e vamos tentar descansar e vencer no sábado. Aí o Juninho, o jogo a que o Juninho se referiu no sábado, será contra o Olaria. Este jogo aqui mesmo em São Januário. Palomino. Ok, então nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem muito mais do Campeonato Carioca e dessa goleada. Show de bola em São Januário. Vasco massacra o Madureira na maior goleada do ano no Campeonato Carioca. Este tambor, desenhado na faixa que diz "Vamos torcer sem violência", pode ser visto circulando por São Januário. É melhor ficar no campo. E lá está o substituto de Antônio Lopes, Alcir Portela. O Vasco vai sério demais. E agora você vai cansar de contar. Mauro Galvão, 1-0. Donizete, 2-0. O primeiro dele no campeonato. O Pantera estava em todos. Donizete recebe livre, passa para Guilherme, que faz o gol e vem aqui comemorar. Não, para você, que Deus te cuide. Homenagem de Guilherme para o técnico Antônio Lopes, que foi liberado pelos médicos para assistir aos jogos do Vasco e às reportagens na televisão. Continue contando. Guilherme, 3-0. Alex Oliveira, 4-0. Carrinho de mão para carregar os gols do primeiro tempo e vamos ao segundo. Alex Oliveira, de novo, 5-0. Donizete novamente, 6-0 Vasco. E o Madureira, não faz? Faz, porque Derlei é um atacante apaixonado. 6-1. Tá contando? Chiquinho, 7-1. Guilherme, 8-1. Agora chega Vasco, senão o coração do técnico Antônio Lopes não aguenta. É um presente para ele que nós estamos dando, a continuidade estamos no trabalho dele. Isso aí é para ele, é para você, Antônio Lopes. O trabalho é teu.